Oi, gente! Gente, vou falar do meu terceiro livro lido de janeiro, que foi A Estranha Sally Diamond, de Liz Nugent. Gente, primeira coisa, eu vou falar que esse não era um livro que eu pensaria em ler. Eu peguei somente por causa do clube da Record, que é um clube de leitura coletiva que eles fizeram para os lançamentos, né, para dar um boost aí nas vendas, e conseguiu. Me fez comprar livros que eu não compraria, geralmente. Mas esse livro foi maravilhoso. Esse livro, eu meço o quão bom é um livro pela velocidade que eu leio. Claro que tem algumas interferências, né, de vida e tal, mas eu estava em férias. E embora o livro anterior, Armadilhas do Amor, eu tenha demorado mais de 2 semanas, esse eu li um fim de semana. Comecei no sábado, terminei no domingo de manhã. Eu já sabia que o livro era bom. Como que funciona esse livro? Esse livro falamos, obviamente, da Sally Diamond. Mas por que ela é estranha? Gente, eu não tô aqui para dar diagnóstico para alguém, mas eu acho que a Sally é um pouco autista, só pode ser. Porque ela não tem filtro social. Ela só entende o que você fala. Se você fala, eu estou morto de fome, ela vai entender que você está morto de fome. Morto. Ah, você não morreu, você está vivo. Ela é desse jeito. O que acontece? O pai dela é um psiquiatra, o pai e a mãe, né, são psiquiatras. A mãe falece anteriormente. O livro começa assim, tá? Não é spoiler, não. O pai dela fica doente, o pai dela já no momento cansado, né, desestimulado. O que ele fala? Ele fala assim, ai, minha filha, ó, não quero mais te dar trabalho. Quando eu falecer, você pega meu corpo, faz igual você faz com lixo, queima e joga fora. O que a Sally fez quando o pai dela morreu? O que o pai dela mandou? Tentou queimar o corpo para jogar no lixo. Obviamente que as pessoas descobrem, né? A polícia descobre, existe toda uma tentativa de criminalizá-la. Só que todo mundo sabia que o pai estava bem doente. E tem uma pessoa da cidadezinha, uma cidade bem pequenininha, uma aldeia, né? E ela mora mais afastada da cidade. Ela não tinha contato com o mundo exterior, tá, gente? Ela tinha mínimo de contato. E tem uma pessoa que é amiga da família, que conhece a peça, né? Conhece a pessoa. E ela fala com os policiais, não, gente, ela é assim mesmo, ela tem um modo de pensar diferente. Em momento algum é dito que ela é doente, tá, gente? Eles falam que ela é estranha. Ela é estranha, ela não conversa com você. E essa mulher fala com o policial, não, ela não tem muito contato social, ela não conversa muito com as pessoas, mas é assim mesmo. E fazem uma investigação e olham que realmente o pai dela faleceu. Mas ela, se eu não me engano, ela é processada por violação de cadáver. Eu tô rindo, gente, porque é mostrado de uma forma muito inusitada, porque ela não vê nada demais naquilo que ela tá fazendo. E nisso, gente, ela fica órfã. Tem essa amiga que dá uma ajuda, mas ela tá órfã, então ela começa a ter que resolver as coisas por si própria. Quando o pai estava doente, ela até ia para a cidade comprar as coisas, né? Só que ela continuava sem contato com o mundo exterior. Pra vocês terem uma ideia, ela fingia que ela era surda para não conversar com pessoas. É nesse nível. Então, assim, o livro mostra a evolução dela, porque quando o pai morre, ela começa a precisar se viver sozinha. E é muito interessante você ver que não era um problema, era mais um hábito do que qualquer coisa. Ao mesmo tempo que isso acontece, uma nova história é introduzida no livro. Uma história de um homem, não se sabe se é presente, passado ou futuro, tá, gente? A princípio não sabemos. A gente deduz depois que passar. Um homem que tem uma menina presa dentro de casa, sim, tendo relações impróprias com esta menina, uma menina de 12 anos, e que ao mesmo tempo tem uma criança num outro quarto, uma criança. Essa menina tinha 15 nessa época e o menino tinha uns 3 anos, tá? 2 anos, alguma coisa assim. E mostra esse cara, né, bem violento com essa menina. É aqueles casos em que o homem sequestra uma menina, tranca numa parte do apartamento, ou da casa, nesse caso uma casa, e tem até filhos com ela de maneira forçada.
né? Se é que vocês me entendem. É um livro muito forte, tá, gente? É um livro extremamente forte. A gente não dá nada pela capa, mas as descrições do que esse homem faz com esta menina, até com este menino, porque este menino, ele não está preso junto com a menina. A menina está presa dentro de um, sei lá, porão. Este menino está preso dentro de uma casa, mas o menino também não sai de casa. No que acontece, e gente, paralelo a Sally evoluindo na vida, tá? Só que chega um ponto que você tá mais interessado no saber do cara. Essa menina do porão do cara tem uma outra filha. No que ela tem outra filha, acontece algumas coisas, ela consegue fugir desse terror que ela está vivendo. E fica o homem e o menino. Esse homem pega esse menino e muda de país. Ele sai da Escócia e vai para a Austrália. E ele continua fazendo isso na Austrália. E nisso, essa criança se torna um adolescente. E esse adolescente vai acontecer desse pai falecer. E esse adolescente vai fazer o quê? Continuar os padrões do pai. Principalmente porque o pai havia sequestrado uma nova adolescente. E prendido na casa. Quando o pai falece, o filho só continua o que o pai estava fazendo. Por que eu estou fazendo esse paralelo? Porque ele tem a ver com a Sally. Não vou falar o porquê, porque é um livro muito bom, é um livro de uma escrita muito fluida, você não vê acontecer, tá? Você não... Quando você vê, e lembrando, essas atrocidades desse pai, elas são intercaladas pelo desenvolvimento da Sally. Então, até o que é muito pesado não fica tão pesado, porque dá um break lá na leitura. Então, é um livro muito bem escrito, essa Liz Nugent. Eu tive uma surpresa muito boa com ela, porque às vezes o livro é muito pesado e a gente não consegue ler. E não é que ela pega leve com essa situação, mas ela dá uma quebrada, porque mostra a Sally é pianista, ela começa a trabalhar tocando, e a Sally financeiramente não precisa não, tá, gente? Porque ela fica muito bem de vida. Só que a gente descobre que a Sally é adotada. Por que 2 psiquiatras adotam uma criança problemática? Porque você vai descobrir que a Sally foi adotada dentro de um centro psiquiátrico. Então, assim, a história é muito bem amarrada. E pessoas chegam nessa cidade. Tem pessoas que chegam falando que são parentes da Sally. Tem pessoas que se aproximam como amigos. É muito interessante a gente ficar meio dividido entre o desenvolvimento da Sally, que nem tudo são flores, porque algumas pessoas começam a se aproximar da Sally, e lembrando, ela não tem defesa social. Então a gente fica muito apreensivo para saber como ela vai reagir. E ao mesmo tempo desse cara e o filho dele nada mais faz que continuar. O filho dele não conhece outra realidade. O filho dele vê o pai abusar de mulheres e torturar mulheres desde que ele era bebê. Então ele não conhece outra realidade. Faz a gente se questionar muito, né? No grupo, no encontro desse livro, é aquela pergunta, né? Você é o que é? Você nasce, sua personalidade nasce ou ela é construída pelo seu entorno? É muito interessante. Aconselho todos a lerem A Estranha Sally Diamond. É um livro não muito longo, tá, gente? 300, até que é longo, tá? 380 e tantas páginas, viu? Não parece, cara, parece que tem 200 páginas. É um livro muito fluido. Quando você vê, já foi. Quando você vê, já foi. É muito legal. Tem uma dualidade muito boa. São 2 histórias intercaladas e elas todas se amarram no final. Me conte o que você achou e leia, gente. É muito bom esse livro mesmo, de verdade. Quando é ruim, eu falo. Quando é ruim, eu falo. Quando é chato, eu falo. Quando é confuso, eu falo. Mas esse é muito bom, fácil de ler, você consegue ler esperando o médico, você não precisa de muita concentração para ler, porque é um livro que vai te levando. E no final das contas você se questiona se a sua personalidade ela consegue ser moldada ou modificada. Tá bom? Fica a dica. Um beijo e me falem o que vocês acharam. Tchau!